Mas por que cargas d'água, Julie? Deus não me responde. Olha, eu tô aqui, vou tomar meu café junto com vocês. Não reparem, gente, tenho até que falar baixo, porque eu tô tendo que aproveitar um tempinho onde o Benício tá dormindo, né? Pra que eu possa gravar esse vídeo pra vocês. Não me preparei muito porque simplesmente esse vídeo, ele apareceu agora, hoje. E assim, o Espírito Santo me tocou, como hoje é domingo, né? O Espírito Santo me tocou a estar gravando esse vídeo o mais rápido possível. Porque eu sei que muitas pessoas se questionam isso. Julie, por que Deus não me responde, né? O que eu tô fazendo de errado? Bom, vamos lá. Bom, eu também me questionei isso várias vezes, tá? Teve vários momentos da minha vida em que eu me deparava, assim, com umas situações em que eu ficava me questionando: Senhor, por que o Senhor não me responde? Eu me comparava às vezes com algumas pessoas, né? Por que na vida de pessoas acontecem e na minha parece que tudo fica tão travado, tão paralisado? E o Espírito Santo falou comigo hoje, nessa manhã, e justamente naquele versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Gente, quando Deus falou comigo nesse versículo, eu entendi tudo, tá? Por quê? Porque pede mal. O versículo ainda continua. Porque pedimos para nós mesmos, para nos vangloriar, para nós, sabe, para o nosso deleite. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, né? E comecei a querer entender mais sobre isso. Porque assim como eu, né, tenho e tive alguns questionamentos do tipo, muitas pessoas estão assim. E então, assim, a pergunta que eu devo fazer é: como eu devo pedir? O que eu devo pedir? Baseado em quê? Então, vamos lá. A primeira coisa que o Espírito Santo me fez entender dentro desse versículo é que nós vivemos tanto na carne nesse mundo, nós vivemos tanto nesse mundo aqui, buscando tudo que é desse mundo. Nós, assim, estamos tão desligados do espiritual que tudo o que nós pedimos é conforme aquilo que vai nos saciar carnalmente, tá? E aí, o que acontece? Nós esquecemos de simplesmente pedir conforme a vontade de Deus. Então, assim, nós pedimos mal, porque nós não pedimos conforme a vontade e o querer e o prazer de Deus. Isso é algo assim que muda tudo, gente. Muda tudo, tá? Eu vejo que quando algumas pessoas reclamam, sabe, sobre essa questão de estar buscando, orando, pedindo ao Senhor, eu falo por mim mesmo, gente, falo por mim mesmo. Eu percebo que, assim, nesse versículo de Tiago também tem um pouquinho do sentimento de Deus, né? Tipo, cara, vocês estão pedindo mal, vocês só buscam pelo prazer de vocês, mas e eu? É como se não só Deus quisesse que nós questionássemos a vontade dele, mas também que nós tivéssemos um relacionamento maior para isso. Sabe, é como se Deus estivesse falando assim: caramba, vocês só querem sugar. Gente, isso é forte. Isso é muito forte. O Espírito Santo falou comigo dessa forma, sabe? Caramba, é como se vocês só quisessem, tipo, papuf, bora, né? Vamos, Deus, faça isso pra mim. Como se ele fosse um mordomo, né? Ali sempre à nossa disposição, onde a gente vai ali e pede, né, alguma coisa e ele vai lá correndo, vai fazer, porque ele serve pra isso. Gente, tem um tempo que eu estou, assim, buscando a fundo. Eu acho que eu nunca tive um momento da minha vida em como eu estou nesses dias, nesses tempos, nesses meses. Porque é como se tudo ficasse tão mais claro e a vontade e a presença de Deus na minha vida tem sido maior que qualquer outra coisa. Então hoje pra mim fica tudo tão claro e eu me arrependo por atitudes como essas em que eu já estive, sabe? Onde eu achava justamente que Deus era obrigado a fazer conforme a minha vontade, aquilo que eu estava buscando. Não que seja errado nós pedirmos. Não, nós temos que pedir. Só que nós precisamos saber como pedir. Então a pergunta é: como nós devemos pedir? De que forma nós podemos pedir que não venha ferir a Deus, que não venha simplesmente deixar essa má impressão, sabe? Então, assim, de que forma nós podemos estar falando com Deus, né? Que simplesmente
Ele possa nos ouvir e até nos conceder aquilo que nós estamos buscando. Primeira coisa, gente, é a humildade. É reconhecer que Ele está acima de todas as coisas, tá? A humildade para não ficar colocando Deus contra a parede, porque eu já fiz isso muitas vezes. Caramba, Deus! Outra coisa. O fato de nós sermos cristãos, né? A gente fala assim, eu tô sendo fiel, Senhor, então por que o Senhor não faz? Eu tô sendo fiel, eu não faço isso, eu não faço aquilo, tal. E aí você meio que usa isso nas suas orações. E por que o Senhor não faz, né, em troca? Eu tô sendo fiel a Ti, o Senhor não está sendo fiel a mim. Tipo, isso é muito sério. Porque se a gente renuncia os prazeres carnais, é pela cruz. É pelo evangelho, não porque eu quero algo, não para receber algo em troca dele. Se você renuncia o que está de errado ali, que Deus, o Espírito Santo já cobrou de você, é pelo caminho, entendeu? É justamente pelo sacrifício. Não porque você está esperando que ele venha e faça um grande milagre na sua vida, além da salvação. Então, isso que eu tô falando pra vocês bateu muito forte, assim, cheio, sabe, comigo. Me fez, assim, quebrar a cara demais, porque eu tinha muito esse pensamento. O problema é que muitas pessoas, né, quando pensam assim, então eu não posso pedir nada, porque eu vou me sentir na situação de, tipo, eu não posso pedir nada, porque qualquer coisa que eu pedir é como se eu tivesse exigindo algo de Deus, né? A questão, gente, é só ter humildade de reconhecer que Deus, Ele é poderoso, Ele é incrível, Ele tá acima de todas as coisas, acima de você, que Ele tem o tempo certo para tudo, Ele sabe de todas as coisas. Então, assim, e humildade para pedir e colocar Ele em todos os seus planos e projetos, tá? Então, a primeira coisa é isso, é humildade e reconhecimento, né, de quem é Deus na sua vida, tá? Para que você, até no seu tom de voz, quando você for orar, quando você for pedir, quando você for buscar, seja diferente, sabe? Seja mais calmo, seja mais brando, seja realmente assim, Senhor, eu sei quem o Senhor é. O Senhor não tem obrigação nenhuma de fazer na minha vida. O Senhor, cara, mas eu tô aqui. E a minha vontade é essa, entende? E se for a tua vontade também, eu peço que o Senhor faça, tá? Então, esse é o primeiro ponto. É ter humildade, de reconhecer tudo isso. Ainda em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, vai continuar falando, assim, da necessidade de Deus, na verdade isso já é uma fala de Deus, tá? Da necessidade de Deus querer fazer parte dos planos que nós fazemos, sabe? Ali Deus está falando assim, vocês fazem planos que eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso. Quantas vezes a gente fala assim, eu vou comprar tal coisa, eu vou investir em tal coisa, eu vou fazer tal viagem, e a gente nunca pergunta, a gente nunca coloca Deus à frente. Se Deus permitir, eu vou fazer tal viagem. Bom, se for da vontade de Deus, eu vou comprar tal coisa que eu estou querendo comprar. Então, eu vejo a necessidade de Deus, né, querer fazer parte de tudo. Gente, o que Deus mais quer, acima de tudo, é um relacionamento. Enquanto nós não entendemos isso, a gente sofre sozinho. Então, não é só uma via de mão única, onde simplesmente eu só despejo. Não, sabe? Deus, Ele quer relacionamento. Então, nós precisamos ter tempo, nós precisamos mostrar para Ele que o Senhor é quem rege a minha vida, o Senhor é quem faz tudo na minha vida, o Senhor é dono da minha vida. Então, Deus, Ele quer isso, tá? Que Ele esteja na frente dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos, tá? E aí, quando você for pedir, que você apresente, Senhor, a minha vontade é de comprar um carro, né? Mas e a sua vontade, Senhor? E aí, uma outra coisa que entra nessa questão de colocar Deus, sabe o que é? É porque assim, aqui nós já vamos entrar no ponto 3, tá? A segunda coisa, então, que você deve fazer é justamente colocar Deus nos seus planos, nos seus projetos, ter um relacionamento. A terceira coisa é você adorar a Deus com aquilo que você busca. Mostrar para Ele como que Ele vai ser glorificado, louvado, exaltado nessa terra com aquilo que você pede. Se você busca muito emprego, né?
Senhor, eu quero muito esse emprego, tá? Mas como Deus vai ser glorificado na sua vida através desse emprego? Qual que é a forma que você vai usar? Enfim, como que você vai se sentir se Deus te der esse emprego? Por que que Deus sente a necessidade disso, né, de ser louvado? Tanto é que no Salmo 115, no verso 1, justamente fala sobre isso, né? Os Salmos, ele fala muito sobre o louvor e adoração a Deus. E por que existe um livro só para isso? Por quê, gente? Porque simplesmente Deus, ele merece, ele é o Todo-Poderoso. E ele quer ser não só aquele que faz, mas ele quer ser o autor, né? Que todo mundo saiba que ele é autor da obra que foi feita na sua vida. Porque as pessoas, elas falam, nossa, eu que fiz, eu criei, né? Tudo é eu. Nós somos muito egoístas. Então, é hora de nós deixarmos esse egocentrismo de lado e colocarmos Deus na frente dos nossos projetos, mas já o glorificando como tal, entendeu? Então, assim, essa questão de louvar e adorar a Deus também, né? Com o que Ele te dá, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu queria muito a casa para minha mãe. Eu queria muito que Deus, né, inclusive essa casa aqui é a casa que nós compramos para minha mãe. E eu queria muito que Deus abrisse as portas para que essa casa saísse. Eu orava de noite sem parar. Eu trabalhava muito e tal. Gente, o meu desejo do meu coração era que eu conseguisse dar a casa, que saísse através de mim, sabe? Era eu mesma, Julie. Por quê? Mas eu pedia para Deus me abençoar para que eu desse a casa para minha mãe, para que fosse através de mim. Por que que eu tinha esse pensamento? Porque assim, minha mãe sempre fez tudo por mim, minha mãe sempre me incentivou, minha mãe sempre, assim, ela, sabe, mesmo quando ela não tinha condições, ela, cara, fez tudo. Ela sempre foi, assim, a minha fã número 1 e tal. E aí eu queria, sabe, fazer algo por ela, algo grande. E eu queria que viesse através das minhas condições. E eu buscava muito, e quando eu buscava muito, nesses termos em que eu estou falando pra vocês, pedindo a Deus que fosse através de mim, essa casa, Deus, ele, cara, travava tudo, não dava certo, sabe, não, era fora de lógica, não tinha condições, tudo que eu tentava fazer não fluía, e aí não achava casa, a gente não queria construir do zero, enfim, e tudo que a gente achava não era legal. Até que um dia eu descansei, até contei um pouco sobre essa questão num dos vídeos sobre a crise de ansiedade que eu tive, né? Tem um vídeo de crise de ansiedade que um dos motivos foi por causa disso. Eu descansei em Deus. Eu falei, Deus, quer saber? Eu tentei demais, com as minhas próprias mãos, eu sofri demais, agora é a sua vez. E eu entreguei nas mãos dele, falei, se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer, se o Senhor não quiser também, amém, né? Só que assim, quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente acha que Deus não vai fazer, porque a gente acha que Ele não quer. A gente acha que só a gente que vai dar conta de fazer, de correndo atrás com as nossas, né? Mas quando a gente entrega nas mãos dele para Ele fazer, então a gente tem que entender que agora sim Ele vai fazer, porque é o momento dele, para Ele ser exaltado, para Ele ser glorificado. E, gente, foi o que aconteceu. Olha, muito incrível, simplesmente em 2 meses a casa apareceu, tá? E aí já corremos com a papelada, uma casa linda, casa incrível e pronta, praticamente a gente reformou, né, um pouquinho, mas a casa já estava pronta e simplesmente coisa mais fácil do mundo. Só que não fui eu que dei a casa pra minha mãe. Porque a gente quer no final das coisas falar, eu fiz, eu dei, eu conquistei, né? Deus esfregou na minha cara que, tá vendo? Não foi você, fui eu. Não foi ninguém. Foi ele que fez. Por quê? Porque ele quer ser o autor da situação toda. Ele quer ser o autor da coisa toda. Então entenda, se você não colocar ele como o autor, como aquele que vai fazer, como é aquele que é o dono da obra e tudo mais, as coisas não vão fluir. Então ele precisa ser adorado com aquilo que ele vai fazer na sua vida. E se você não deixar isso bem claro para o Senhor,
Ele não vai te ouvir. Então eu quero que você preste bem atenção. Deus não está te ouvindo, não está ouvindo as suas orações. Existem algumas questões sim. Primeira coisa, relacionamento. Como está o seu relacionamento com Deus? Está sendo só aquele relacionamento xoxo, vazio, onde você dobra o joelho só para pedir, fica lá meia hora só pedindo, às vezes nem meia hora, né? Fica 5 minutos, só pede. Agradece meio, né? Um pouquinho só ali, mas mais pede do que agradece. E não tem um relacionamento de ler a Bíblia, de jejuar, de nada. Também, né, além disso, não tem colocado Deus nos seus planos, sempre aquele egocentrismo, falando que você faz aquilo, você faz aquilo outro. E nos seus planos aí, né, você nunca pensou em como você poderia colocar ele para ser exaltado, ser glorificado, ou até mesmo como outras pessoas poderiam ser abençoadas através dos seus planos. Isso também é muito relevante para Deus, tá? Entenda isso. Então, assim, eu quero que você entenda que Deus, ele não tem interesse em abençoar projetos, planos ou sonhos. Ele não tem interesse em abrir portas, vão só fornecer alguma coisa só para você, vão só te vangloriar, tá? Então, entenda isso. Deus não tem interesse nisso. Então, eu espero que você tenha entendido muito bem, que esse vídeo tenha te ajudado, né? Tenha aberto sua mente. Continue, permaneça no seu processo, tá? Tudo é um aprendizado. Não desista jamais, porque o Senhor tem grandes coisas para você.